Aplausos vieram antes das palavras. Minha mãe levantou uma pilha de documentos sob as luzes do casamento e disse, quase orgulhosa, estamos dando a casa para eles. A sala explodiu. Minha irmã chorou, meu pai sorriu, e eu fiquei ali, segurando um copo que de repente parecia mais pesado. Ninguém olhou para mim. Ninguém lembrou quem manteve aquela casa viva por 5 anos. Respirei fundo, sorri, fiquei quieto. Mas quando minha mãe abaixou os papéis, algo dentro de mim mudou. Um silêncio cortante. E eu sabia que não ficaria silencioso por muito tempo. Sempre achei que ajudar meus pais era só parte de ser filho adulto. Sem elogios, sem reconhecimento, só dever encaixado na rotina. 5 anos atrás, quando meu pai teve as horas reduzidas e minha mãe mal conseguia segurar o volante, a hipoteca virou um peso impossível para eles. Eu não pensei 2 vezes. Abri o laptop, entrei no banco e programei uma transferência mensal. O primeiro mês pesou. O segundo fez sentido. No sexto, já era como o barulho da geladeira, constante, ignorado, sempre ali. Todo mês, no mesmo horário, meu celular vibrava, pagamento realizado. Sem ligações de agradecimento, sem conversa. Às vezes minha mãe comentava como era sorte as coisas não terem desmoronado ainda, e eu só concordava, sem lembrar a ela que essa sorte tinha nome e número de conta. Muito antes de eu pagar contas, o padrão já era claro. Quando me formei, ganhei dos meus pais um cartão no café da manhã com $50 dentro. Minha mãe disse que estavam orgulhosos. Meu pai apertou meu ombro. Eu não esperava mais. Aprendi a esperar pouco, a aceitar meu papel de estável. 2 anos depois, quando Vanessa se formou, fizeram uma festa no quintal com luzes nas árvores, um bolo enorme, caixas de som alugadas e parentes espalhados pelo gramado. No final, meu pai balançou uma chave para ela, deixando brilhar no sol. Seu carro está na garagem, disse. Todos vibraram. Vanessa chorou no peito dele. Eu bati palmas, fingindo que o peso dentro de mim não aumentava. Ela sempre foi a luz, a risada, a promessa. Eu era o planejador, o consertador, o quieto, refeições feitas, caronas dadas, erros apagados antes de alguém notar. Minha mãe sempre dizia que eu era de pouca manutenção, como se isso fosse elogio, como se precisar de nada fosse o mesmo que ser nada. Com o tempo, o desequilíbrio ficou evidente. Vanessa pulava de hobby em hobby, emprego em emprego, namorado em namorado. Meus pais ligavam para ela de manhã e à noite. Quando esquecia prazos, eles resolviam. Quando gastava demais, mandavam dinheiro. Quando chorava, o mundo se ajustava aos seus lágrimas. Mas quando eu pagava a hipoteca deles em silêncio, reorganizava meu orçamento, deixava de viajar, cortava pequenos luxos, não dizia nada. Eles não perguntavam como eu estava. Não comentavam. Eu virei a viga invisível sustentando uma casa que nem era minha. Existem momentos que só anos depois percebemos como pontos de virada. Pequenos, quase mudos. Para mim, foi aquele dia no quintal, vendo Vanessa erguer as chaves enquanto todos comemoravam. Algo se instalou no meu peito. Não era raiva, ainda não, era clareza. Aquele foi o dia em que aprendi exatamente meu lugar nesta família. 2 meses depois do casamento, o mundo finalmente parecia calmo de novo. Eu quase tinha me convencido de que o anúncio da casa era só mais um machucado que eu podia guardar junto com os outros. Então Vanessa me mandou uma mensagem convidando para jantar. Casual, ela escreveu, só nós. Ethan e eu chegamos à casa dela agora. A luz da varanda brilhava quente no fim da tarde. Pela janela, vi minha mãe ajustando novas cortinas creme, trocando as azuis que ela amou por anos. A voz de Vanessa vinha da cozinha, leve, animada, como se sempre tivesse vivido ali. A mesa já estava posta quando entramos, carne assada, pães quentes, um jogo passando baixo na TV. Meu pai recebeu o Ethan com um tapinha animado nas costas e depois sorriu para mim, um sorriso que não chegava aos olhos. Sentei onde apontaram, entre Ethan e meu pai, como sempre fiz. Só que aquela casa não era mais deles. E nunca foi minha. Era deles, os escolhidos. Jantamos falando de coisas leves, histórias do Havaí, cores de tinta, planos da Vanessa para o quintal. Ela contou, animada, que queria colocar uma lareira externa, gesticulando como se já estivesse vendo tudo pronto.
Minha mãe a olhava como quem assiste ao nascer do sol. Quando recolhemos os pratos, minha mãe juntou as mãos e olhou para meu pai, um sinal. Meu estômago apertou. Queríamos conversar com você, ela começou, suave, ensaiada. Seu pai e eu estamos pensando nos nossos próximos passos. Meu pai assentiu. Como a casa agora é deles, precisamos de um lugar para ficar. Um lugar tranquilo. Minha mãe soltou o ar devagar, aceitando algo inevitável. Decidimos que vamos morar na sua casa de férias. Disse isso como quem marca um passeio no fim de semana. Não era pergunta. Não era pedido. Era decisão. O silêncio caiu como peso. Vanessa manteve os olhos no prato. Ethan se mexeu ao meu lado, esperando. Coloquei o garfo na mesa, alinhado. Minhas mãos estavam firmes. Minha respiração também. Por dentro, algo velho se abriu, não surpresa, mas reconhecimento. Eles já tinham decidido meu lugar. Sempre tiveram. Não, eu disse. Uma palavra só, baixa, sólida. Minha mãe piscou. O quê? Vocês não vão morar na minha casa. O ambiente ficou imóvel. Levantei devagar, deixando para trás o calor da mesa. A cadeira ficou ali, cheia um minuto antes, agora vazia, exposta. A volta para casa foi silenciosa, mas um silêncio diferente. Não o frágil, prestes a quebrar. Um silêncio firme, que marca o momento exato em que algo dentro de você para de ceder. Ethan não perguntou o que eu estava pensando. Ele nunca pergunta de imediato. Só manteve uma mão no volante e a outra perto da minha, perto o suficiente para eu pegar se quisesse. Não quis. Ainda não. Eu precisava do silêncio mais do que do conforto. Quando chegamos, pendurei o casaco, tirei os sapatos e fui direto para o banheiro. Liguei a torneira, enchi as mãos de água fria e molhei o rosto. Meu reflexo olhou de volta, calmo, até demais, olhos secos, mandíbula firme. A calma de quem passou anos engolindo tempestades. Não chorei. Não tremi. Só peguei a toalha, sequei o rosto e fui até minha mesa. A luminária fazia um círculo estreito de luz sobre a mesa. Meu laptop estava no meio, esperando. Abri. A tela acendeu. Primeiro passo, bloquear os números deles. Não por raiva, mas por necessidade. Todo ciclo com meus pais seguia o mesmo roteiro: limite, reação, culpa, desculpa, esquecimento. Eu não podia mais viver nesse loop. Contatos. Selecionar. Bloquear. Os cliques soaram suaves, quase gentis. Um corte limpo disfarçado de rotina. Depois, segurança. Abri o app da casa de férias. Um pin no mapa. Uma miniatura da varanda. Sistema, ativado. Ajustei as configurações. Nova senha. Dupla verificação. Alertas de movimento mais rígidos. Removi o acesso antigo deles. Configurei as notificações direto para o meu celular e para o Ethan, sem atrasos. Em seguida, abri uma pasta chamada Documentos. Dentro, 5 anos de pagamentos da hipoteca. Não planilhas detalhadas, só registros simples, confirmações, comprovantes, notas curtas rabiscadas nas margens. Quando meus pais pediam ajuda, eu raramente revisava aquilo. Não precisava. As datas já contavam a história inteira. Elas formavam um padrão, uma forma, uma verdade. Selecionei a pasta, comprimi e salvei em um lugar fácil de achar. Não para usar contra eles, mas para me manter honesta, para lembrar que nada do que aconteceu estava só na minha cabeça. Ethan apareceu na porta, encostado no batente, me observando em silêncio. Quer falar sobre isso? Perguntou. Ainda não. Ele assentiu e foi para a sala. Sem pressão, sem mágoa, só espaço. Exatamente o que eu precisava. Abri outra aba, uma planilha simples. Não era vingança, era inventário. Cada responsabilidade financeira que eu tinha assumido por eles. Os meses em que cobri o que não podiam. As vezes em que mudei minha agenda, meu orçamento, meus planos, não para cobrar, mas para enxergar.
Linha por linha, os números surgiam limpos, frios. Quando terminei, fechei a planilha. Não salvei. Quase meia-noite, caminhei até a janela. As luzes da cidade brilhavam ao longe, desfocadas, como ouro borrado no horizonte. Os carros passavam lá embaixo, um zumbido constante subindo pelo vidro. Um lembrete de que o mundo segue, mesmo quando você finalmente para. Ethan veio até mim e colocou uma caneca de chá quente no parapeito. Seus dedos tocaram os meus. Você tá bem? Murmurou. Acho que sim. Ficamos ali um bom tempo, sem falar, respirando no mesmo ritmo lento. Pela primeira vez em semanas, talvez meses, eu me senti firme. Na manhã seguinte, acordei com a mente clara. Tomei banho, prendi o cabelo e me vesti para o trabalho. Me movi com intenção, cada gesto marcando a mudança acontecendo quieta sob minhas costelas. Antes de sair, parei na gaveta perto da porta. Abri devagar. Lá dentro, um chaveiro repousava, a chave reserva do meu apartamento. Peguei a chave da casa de férias. Metal frio, bordas duras, um pedaço simples de aço moldado, mas carregava 5 anos de responsabilidade, silêncio e esforço apagado. Fechei a mão em volta dela até a marca ficar na palma. Depois a devolvi à gaveta, com cuidado, quase como um ritual. No trabalho, tudo parecia mais nítido. O som dos teclados, o zumbido das impressoras, as conversas baixas entre as mesas. Fiz login, abri meu e-mail e mergulhei nas campanhas com uma clareza que eu não sentia há semanas, talvez meses. Perto do meio-dia, meu celular vibrou, mensagem de um número desconhecido. Não abri. Deletei. Limites só funcionam quando são mantidos. As horas passaram em blocos limpos e silenciosos. A luz da tarde se espalhou pela minha mesa. O dia seguiu como os dias deveriam seguir, para frente. Quando cheguei em casa, Ethan estava no sofá lendo. Sentei ao lado dele, encostei a cabeça e fechei os olhos. Meu peito afrouxou. Meus ombros desceram. O silêncio dentro de mim não parecia mais vazio. Parecia espaço. Um limite não é um muro. É uma forma, uma linha, uma escolha. E pela primeira vez na vida, eu tinha desenhado um para mim. Antes de dormir, revisei o aplicativo de segurança. Ativado, estável, tranquilo. Apaguei a luz. Dessa vez, eu não consertaria o que eles haviam quebrado. A ligação veio numa quarta-feira, no meio de uma reunião. O celular vibrou uma vez, depois de novo, deslizando pela mesa. Olhei esperando ver um alerta de calendário ou mensagem do Ethan. Mas era um número desconhecido. Quase ignorei, até que vibrou novamente e mais forte, insistente. Pedi licença e saí para o corredor. As luzes fluorescentes zumbiam acima de mim. Alô? Uma pausa. Depois, uma voz firme, oficial. Aqui é a polícia local. Estamos ligando sobre sua propriedade fora da cidade. Temos 2 pessoas aqui que dizem ser seus pais. Encostei as costas na parede, sentindo o ar frio nela. Eles usaram uma chave para entrar. O sistema marcou como acesso não autorizado. Precisamos da sua confirmação. A realidade final, chegando não como metáfora, mas como fato. Eles não têm permissão para estar lá. Entendido. Você quer vir até a casa? Podemos esperar. Estou indo. Fui até a mesa do Ethan, peguei meu casaco e disse. Eles estão na casa. As sobrancelhas dele se apertaram, mas ele não fez perguntas. Pegou as chaves e fomos. A estrada para fora da cidade parecia longa e pálida sob o céu nublado. Quanto mais longe, mais silêncio. Sem trânsito, sem vozes, só os pneus no asfalto e o vento passando pelas árvores. Mantive as mãos unidas no colo, polegares pressionados para me manter firme. Quando viramos na estrada de cascalho que levava à casa de férias, vi primeiro a viatura. Sem luzes piscando. Parada, como uma testemunha. 2 policiais estavam perto da varanda e, nos degraus, encolhidos ao lado de 3 malas sem combinação, estavam meus pais. Minha mãe levantou o rosto primeiro, os olhos arregalados, não de culpa. Minha mãe me olhou com alívio, como se eu tivesse o poder de desfazer as consequências.
Graças a Deus, disse ela, levantando-se rápido. Diga a eles que está tudo bem. Diga que podemos ficar aqui. O policial deu um passo à frente. Senhora, essas pessoas são seus pais? São. E eles não têm permissão para estar na propriedade. Não têm, repeti, firme. O rosto da minha mãe desabou. Isabela, não faça isso. Não temos outro lugar. Vocês tinham uma casa, respondi. Vocês a deram embora. Meu pai se levantou devagar, tirando a poeira do casaco. Nós não invadimos, disse irritado. Usamos a chave que você nos deu. Aquela chave era para emergências, respondi. Não para vocês se mudarem. O silêncio ficou fino, tenso. O policial pigarreou. Podemos escoltá-los para fora da propriedade. Se quiser prestar queixa por invasão, podemos fazer o registro. Minha mãe arfou, chocada. Você não faria isso. Por um instante, tudo ficou lento. As árvores, o ar frio, a poeira no chão. Eu ouvi a minha própria respiração. Olhei para ela de verdade, a decepção que ela carregava como armadura, a certeza de que eu cederia como sempre. Mas eu não iria ceder. Não vou prestar queixa, disse baixo. Mas eles não podem ficar aqui. Um alívio rápido passou pelo rosto dela, rápido demais. O policial continuou. Vamos levá-los à delegacia por algumas horas. De lá, eles resolvem transporte. Minha mãe virou para mim então, não com gratidão, mas com raiva. Você é inacreditável. Depois de tudo que fizemos por você? Ethan deu um passo à minha frente, não como escudo, mas como lembrete de que eu não estava sozinha. Os policiais levaram meus pais até a viatura. As malas ficaram na varanda, como pensamentos abandonados. Logo depois, um chaveiro chegou. Ele cumprimentou, trocou as fechaduras e me entregou as chaves novas. Metal frio, firme. Guardei no bolso. A viatura se afastou, levantando poeira que se espalhou pela luz da tarde. A casa atrás de mim estava quieta, intacta, exatamente como eu deixará. Tranquei a porta eu mesma. O clique soou limpo. Justiça não precisa de barulho, só de clareza. Na manhã seguinte, o mundo parecia leve. Acordei antes do alarme, o apartamento ainda escuro, a cidade meio adormecida. Pela primeira vez em muito tempo, meu peito não pesava. O ar entrava e saía fácil, como se algo dentro de mim tivesse destravado. Fiz café e fiquei na janela, vendo a luz tocar os prédios devagar. A cidade parecia suave, as cores borradas, tudo menos exigente. Ethan se aproximou, pegou sua caneca, a mão roçando na minha. Não falamos nada. Não precisávamos. Mais tarde, minha prima Jéssica ligou. Falou com cuidado, como quem pisa em terreno instável. Disse que meus pais tentaram voltar para a casa da Vanessa, e que Vanessa não deixou. Que agora eles estavam alugando um pequeno apartamento nos limites da cidade, minha mãe trabalhando em tempo integral de novo para pagar as contas. Ouvi tudo sem reagir, não por frieza, mas por distância. A distância que chega quando você carrega algo pesado por anos, e finalmente coloca no chão. Naquela noite, meu celular tocou de novo. Era uma mensagem da minha mãe. A voz dela parecia menor do que eu lembrava. Ela disse que eles tinham cometido erros, que queriam conversar e esperavam que um dia eu pudesse perdoá-los. Eu não apaguei, mas também não abri. Algumas desculpas precisam de tempo para serem escutadas. Depois do jantar, sentei na mesa e abri o notebook. Entrei no site de aluguel e vi as fotos da casa de férias, janelas iluminadas, chão limpo, cômodos silenciosos. Foi bom olhar para ela sem raiva, apenas vendo como um lugar que era meu, onde eu podia decidir o que fazer. Ajustei alguns detalhes, anunciei o imóvel e fechei o notebook. Quando apaguei a luz, o apartamento ficou num silêncio leve. Não vazio, apenas calmo. Às vezes, liberdade não é barulho. Às vezes é simplesmente deixar de ser necessária pelos motivos errados. Limites não são punição. São a forma silenciosa do autorrespeito, a linha entre o que eu carrego e o que eu devolvo. E quando finalmente tracei os meus, o silêncio que veio depois não foi distância.
foi liberdade. E se você já precisou reconstruir sua paz do zero, você não está sozinho.